Domingos Mantelli, bom Vai dia. ser um prazer, bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Então eu recebo o ginecologista e obstetra, Dr. Domingos Mantelli, que vai falar sobre a saúde da mulher. Bom, você de casa vai ficar pensando assim, bom, vocês vão falar sobre cistos, que a Mariana já falou no início do programa, mas eu não tenho cisto, esse assunto não me interessa. E aí, doutor? Mari, toda mulher tem cisto em alguma fase da vida. Olha isso, eu fiquei impressionada quando ele me deu essa informação. Todas as mulheres têm cistos. Então a gente vai começar a entender agora com essa reportagem. Vamos ver. Você sabe o que é um cisto? Muitos podem confundir e achar que o surgimento de um cisto seria o início de um tumor maligno. Mas a lesão tão assustadora para alguns é, na verdade, uma bolha com ar, podendo ter substâncias líquidas no interior. Por natureza, e ainda bem, o cisto é benigno. E eles podem surgir em diversas partes do organismo, nos rins, na pele, nas mamas, no ovário e até mesmo no cérebro, fazendo com que muitas pessoas entrem em estado de pânico, confundindo com um nódulo cancerígeno. Apesar de assustador, o cisto deixa as mulheres bem mais aflitas do que os homens, ainda mais quando o diâmetro surpreende, podendo ser do tamanho de uma ervilha ou até mesmo do tamanho de uma laranja. Ou seja, a lesão pode chegar até 10 centímetros. Mas ao contrário do que se pensa, o cisto não tem relação alguma com o câncer de ovário. Alguns cistos podem provocar sangramento, dor e uma cirurgia pode ser necessária. Para saber as causas, sintomas e opções de tratamento, o melhor para você vai dar algumas informações sobre esta lesão que assusta tanto as mulheres. Bom, assusta mesmo, isso eu tenho que concordar. Assusta. Por isso o Dr. Domingos Mantelli está aqui para esclarecer algumas coisas. Por exemplo, o tamanho, que eu fiquei assustada ali. A gente falou de cistos do tamanho de uma laranja. E a gente vê aqui a nossa bancada. Isso não é uma festa de aniversário, tá, gente? Isso aqui é só para exemplificar o tamanho do cisto. Eu caio logo para essa bola enorme. Existe desse tamanho? Mari, tem cistos bem maiores do que isso. É mesmo? Eu já cheguei a operar cisto do tamanho de uma melancia. Muitas vezes a mulher vai deixando crescer, às vezes tem até vergonha de ir no médico. Quando ela procura o pronto-socorro, o cisto já está enorme. Porque nós vamos entender, eu vou explicar os tipos de cistos. Tem cistos que, apesar da classificação ser de cisto, ele é sólido. Então ele vai crescendo, ele não rompe. Então ele vai crescendo indiscriminadamente. Se a mulher não intervir, não for no médico e não operar, esse cisto vai crescendo cada vez mais. E nesse caso, o tamanho não é documento ou é? Ou seja, o tamanho do cisto pode influenciar na gravidade do problema? Depende. Quanto maior o cisto, se ele for com conteúdo líquido, eu tenho o maior risco dele romper. Se ele rompe, vai cair o conteúdo dele dentro do abdômen. Isso vai dar um quadro chamado abdômen agudo inflamatório. Tá. Isso dá uma dor insuportável, a mulher tem que ser operada de emergência. Até porque muitas vezes quando ele se rompe alguns vasos sanguíneos juntos e vai sangrar para dentro do abdômen. Muitas vezes, se não intervir rapidamente, essa mulher pode até a óbito por conta disso. Olha só. Então é uma coisa muito séria. Mas esses já são casos mais graves, de cistos mais graves. A gente vai abordar vários tipos de cistos aqui, desde os mais simples, como por exemplo, quando a mulher ovula. Uma coisa assim, por isso que eu falei que toda mulher tem cisto. Quem ovula tem cisto de ovário. Ah, doutor, então assim, no período menstrual as mulheres costumam ter algumas dores. Isso aí já significa, então, algum tipo de cisto? Eu vou explicar. Essa dor é um indicativo de cisto? Com certeza já é. Eu vou explicar como funciona. Existem os cistos chamados cistos funcionais. Por que funcionais? Porque fazem parte do ciclo menstrual da mulher. Que é uma coisa normal. Uma coisa natural. Não é para se preocupar. Não é para se preocupar. E nem consegue detectar apalpando, colocando a mão. Não, são cistos pequenos. Geralmente são achados de ultrassom. De que tamanho? Mostra pra gente aqui. Geralmente cistos pequenininhos, assim, do tamanho desses menores aqui de massinha. São cistos bem pequenos. Mão, pode pra pegar. Gente, ó. Para ter uma ideia de tamanho. Bem pequenininhos. Assim. Isso aqui são os cistos no período menstrual. Do período menstrual. E a gente tem 3 cistos desse tipo, basicamente. A gente tem o chamado cisto folicular, que é o quê? O ovário, quando ele vai ovular, ele forma um folículo que vai liberar esse óvulo. Se a mulher, por algum motivo, não ovula, esse folículo vai crescendo e vira um cistinho. Então esses cistos foliculares nada mais é do que... O que mostra para o médico? Olha, no ciclo anterior essa mulher não ovulou. Simples assim. Mas você convive numa boa com ele ou eles são eliminados? Você nem sabe que está tendo. É o que eu falei, geralmente é um achado de exame. Tá. A mulher não sabe porque não dá dor, não incomoda, ela não sente, não é grande, nada, não acontece nada. Então não tem a ver com a dor da menstruação? Não. A dor da menstruação, na verdade da ovulação, cólica, né? a dor da ovulação é um outro cisto funcional chamado
chamado cisto de corpo lúteo. Por quê? Quando esse folículo se rompe e libera o óvulo, ou seja, a mulher ovulou, ele vai se fechar, esse folículo, e vai formar o corpo lúteo, que é produtor de hormônio que vai nutrir o embrião, caso haja uma gravidez, nas primeiras semanas de gestação, enquanto ainda não tem a placenta. Quando a mulher ovula, que esse óvulo é liberado, um pouquinho de líquido cai no abdômen. E a mulher sente aquela dorzinha chata, aquela cólicazinha, que é chamada como dor do meio. Por que dor do meio? É a dor do meio do ciclo, porque coincide com o período ovulatório. Geralmente tem um cisto de corpo lúteo ali, que seria para nutrir o bebê caso a gravidez ocorra. Então temos dois tipos de cistos funcionais, que é o cisto folicular quando a mulher não ovulou e o cisto de corpo lúteo quando ela ovulou. Ou seja, nem sempre é para a gente se preocupar. Existem cistos que são absolutamente normais, que fazem parte, né, da nossa saúde, da saúde da mulher. E você de casa, você está com dúvida? Porque como o doutor Domingos Mantelli está explicando para a gente, todas as mulheres têm cistos. Então mande a sua pergunta para a gente pelo WhatsApp 11 97 607 4982. Daqui a pouquinho as perguntas estão chegando, doutor. Tá joia. Vamos entender melhor então esses tipos diferentes de cistos. Tá. Quando que bate o sinal vermelho? Opa, agora eu preciso me preocupar. Por exemplo, esses cistos foliculares que eu falei, esses cistos funcionais, se eles começam a crescer indiscriminadamente... Como que tamanho? Mostra que... Vamos dizer, ele começa pequenininho assim, ele vai evoluindo, vai crescendo, e aí ele rompe. Quando ele rompe, além de cair um líquido que está dentro dele na cavidade abdominal, é perigoso esse algum líquido? sangue pode... Algum vasinho pode romper e cair sangue. Aí é muito mais preocupante. Ou o vasinho pode romper com um cisto ainda íntegro. E esse cisto vai crescendo e vai ser um chamado cisto hemorrágico, onde o conteúdo dentro dele não é mais um líquido clarinho, é sangue. E aí quando rompe, vai cair sangue na cavidade abdominal e vai dar uma dor muito grande. E para a gente evitar que isso aconteça, para evitar que ele se rompa, o que é preciso fazer? Os exames de imagem ajudam a detectar? Na verdade, a gente consegue detectar, mas a gente não consegue prevenir. Não existe uma prevenção. Então, já que não existe essa prevenção, se romper, o que pode acontecer? Se romper, a mulher vai sentir uma dor aguda e ela vai procurar o pronto-socorro. E se detectado que é um cisto que rompeu, o médico vai avaliar a necessidade ou não de uma cirurgia de emergência ali na hora. É no pronto-socorro, então, que tem que ir? É no pronto-socorro. Não fica aguardando para marcar consulta. Deu uma dor abrupta, é pronto-socorro. Vai no pronto-socorro. Esse cisto ele tem dois problemas quando ele cresce. Ele pode romper ou ele pode torcer. Ah, é? Se ele fica muito grande, eu vou pegar aqui uma bexiga para exemplificar. Como se esse biquinho da bexiga aqui fosse os vasos sanguíneos que estão irrigando o cisto. Tá. Então ele está preso no ovário. Se ele vai crescendo muito, ele corre o risco de torcer no mesmo eixo. E os vasos sanguíneos vão se obstruir, vai parar de passar sangue para o cisto e esse cisto vai necrosar, entre aspas, vai morrer. Só que o morrer para o cisto não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Porque ele necrosado vai dar também um abdômen agudo e também vai ser necessário uma cirurgia de emergência. Então as duas maiores complicações de cistos de ovário seriam ou ele romper ou ele torcer. Isso geralmente ocorre em cistos grandes, acima de 5, 6 centímetros de tamanho, de diâmetro. Bom, já que estamos falando das complicações dos cistos, um caso mais grave ainda, pode chegar a haver um câncer, a se tornar um câncer? Normalmente cisto é cisto, câncer é câncer, um não vira o outro. Então a mulher que tem um cisto de ovário não precisa se preocupar que ele vai se malignizar. O que acontece é que alguns cânceres de ovário, alguns tumores de ovário, têm alguns componentes císticos. Começa com algumas partes dele parecendo cisto, mas já era câncer desde o começo. E que foi confundido com cisto. Agora, se você tem um cisto propriamente dito, ele não vira câncer, não vira maligno de jeito nenhum. Então, o câncer pode ter o cisto não é um câncer. Exatamente. Tá bom. Perguntas chegando dos nossos telespectadores. Oi, Cris, ainda não dei o meu bom dia para você. Bom dia, amiga. Bom dia, Mariana. Bom dia, doutor. Olha Bom só, dia. a Alessandra, ela é de Ribeirão Preto, ela tem um mioma submerso, foi assim que ela escreveu. Ela quer saber se é perigoso, precisa de cirurgia ou ela fica tranquila, doutor? Mioma submerso. Bom, na verdade, o mioma não tem nada a ver com o cisto de ovário, até porque o mioma ele é no útero. Legal a gente explicar essa diferença. O mioma é um tumor benigno do útero, não tem nenhuma ligação com o ovário. E tem outras causas, outros sintomas, outras complicações. Mas que deixam a mulher enlouquecida. Todas as mulheres que têm mioma reclamam demais. Mais de 70% das mulheres têm ou terão mioma em alguma fase da vida. É mesmo, doutor? Só que às vezes os Como miomas eu me surpreendo aqui, gente, nesse programa. Mas os miomas são tão pequenininhos, que é o que eu falei, a mulher às vezes passa uma vida inteira e nem sabe que teve um mioma. Então é bem parecido com o cisto, né? Mais ou menos. Só que aí a classificação não é de cisto, ele é um tumor. Ele só é um que é um tumor benigno que Tá. também não vira câncer, não maligniza, não dá problema algum.
mas ele é no útero, não é nos E ovários. esse submerso, existe alguma diferença? Aí são dessa as classificações das localizações. Ah, tá. Você tem o mioma submucoso, subseroso, o intramural, você tem o mioma párido, tem vários tipos de mioma dependendo da localização dele. Esse é o nosso Dr. Domingos Mantelli, ele é fera, né? Sabe tudo. Então explica pra gente, esse submerso, existe alguma gravidade pra gente dar a Na explicação pra essa verdade, seria telespectadora? mais o sangramento vaginal, uma irregularidade no ciclo. Tá, então pode ser que ela menstrue algumas vezes mais no do que uma mês, vez. mais do que uma que na verdade vez. não é uma menstruação, é o mioma que faz sangrar. E não corre o risco, doutor, de perder muito sangue, Sim, tem mulheres que têm hemorragias severas por conta de miomas, muitas vezes tendo que fazer até transfusão sanguínea e estão na fila muitas vezes aí do SUS aguardando uma cirurgia para retirada do útero, dependendo do caso. Olha, você que está chegando agora, você que está ligando a televisão agora, nós estamos falando sobre cistos, miomas, ovário policístico, daqui a pouco o Dr. Mantelli vai explicar também, e uma informação importantíssima que ele me trouxe agora, todas as mulheres têm cistos, então é um assunto que interessa para todas nós. Bom, doutor, então, no caso do mioma, existem várias classificações, umas são mais sérias. Quanto que tem que fazer a cirurgia? Quanto que tem que operar? Depende muito. Mioma, você vai operar dependendo dos sintomas. Por exemplo, esse caso da hemorragia. Se tiver uma hemorragia severa, vale a pena. Eu tenho operar, pacientes que né? têm miomas grandes, porém não tem sintoma nenhum. Eu achei o mioma num exame de rotina dela, ela não sente nada, não traz nenhuma complicação, ela vai continuar vivendo com esse mioma, a gente vai acompanhar ano a ano. Mas tem mulheres que têm dores terríveis, Mas eu tenho né? pacientes que têm miomas pequenos e que fazem um estrago gigantesco. Então vai depender do sintoma? Mais dos sintomas do que do Entendi. tamanho da localização. Não necessariamente você tem um mioma, você tem que operar. Vai depender do quanto ele se torna desconfortável para a saúde da mulher. Exato, mesma coisa com cisto. E é complicada essa cirurgia? Não, hoje em dia é bem tranquila, você pode fazer até por Recuperação vídeo é a laparoscopia, tranquila. a recuperação é bem tranquila, 2, 3 dias já está em casa, bem tranquila, uma semana de recuperação está bem. É verdade que quem tem mioma seria mais indicado tomar o anticoncepcional de uso contínuo para não menstruar? Isso Mito ou depende, verdade? então, depende muito do tipo e depende muito do que está acontecendo com aquela mulher. Como a causa do sangramento do mioma não é a menstruação, não é a ovulação, o fato dela tomar um anticoncepcional contínuo vai cortar a menstruação, mas não o sangramento do mioma. Ah, é? Então ela vai não é a continuar resolução dos sangrando. problemas. Entendi. Muitas vezes o anticoncepcional é a resolução para alguns tipos de cistos. Por exemplo, os cistos funcionais que a gente falou, a causa não é a ovulação. Se a mulher faz uso de um contraceptivo e deixa de ovular, ela deixa de produzir esses cistos funcionais. Minha amiga, então, aí sim. quando a gente descobre um problema como esse, como muda a vida da gente, né, É doutor? verdade. Eu tenho relatos, assim, de amigas que mudaram completamente o estilo de vida, a felicidade, depois que descobriram ou um cisto ou um mioma e resolveram um problema. Bom, ovário policístico, o que é, doutor? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar, Mari. Todo mundo confunde. Cisto de ovário é uma coisa, ovário policístico é outra, e síndrome dos ovários policísticos, outra. Tá. São 3 coisas completamente diferentes, de causas distintas e de tratamentos distintos. Então, quando eu falo assim, eu tenho um ovário policístico, o que é? Mostra aqui pra gente, É um ovário, doutor, eu vou pegar por favor. eu trouxe até um cachinho de uva para exemplificar. O que é um ovário policístico? Olha aqui. É como se fosse um ovário, imagina uma bolinha aqui, mas cheia de gominhos. É isso? É isso é um ovário policístico. A mulher que tem vários cistos funcionais, por exemplo, vários cistos foliculares ou de corpo lúteo que ficaram ali no ovário e não foram Traduzindo, absorvidos. são aqueles normais, aqueles que não fazem normais, mal. só que são vários deles. São vários, um cachinho de uva. Ela tem um ovário com característica micropolicística. Ponto. Não dá problema nenhum, não tem relação com infertilidade, não vai trazer nenhuma complicação para essa mulher. Na relação sexual não causa dor, Não nada. dói, não incomoda em nada. Agora, a mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos, um dos sintomas da síndrome é ter um ovário micropolicístico. Porém, ele é uma síndrome plurimetabólica. Explica o que é pra isso? gente. Você tem aumento dos hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos na mulher. Então, dá aumento de oleosidade de pele, de acne, crescimento de pelos pelo rosto. Você tem uma resistência periférica à ação da insulina, que é o que a gente chama de um pré-diabetes. É aquela mulher que tem uma irregularidade menstrual muito grande. Mês ela menstrua, fica 2, 3, 4 meses sem menstruar. Então, ela tem um sangramento menstrual completamente bagunçado, ela tem dificuldade na perda de peso, ou seja, é plurimetabólica, Então, são essa várias é a síndrome coisas. do ovário policístico. Essa é a síndrome dos ovários policísticos, que essa sim
tem ligação com a dificuldade de engravidar. Tem mais perguntas da Cris chegando dos nossos telespectadores. Diga, Cris. Olha só, doutor, é a Elma de Vitória, em Pernambuco. Ela fala o seguinte, que ela tem ovário policístico, ela já fez tratamento, ela já engravidou, só que ela ainda sente muitas dores, tem muitas cólicas. O doutor vai responder, Cris, depois da dica importante do Zuca, ainda sobre ovário policístico. Vamos lá. Daqui a pouquinho, por falar em moradia, por falar em qualidade para as pessoas, a gente vai falar dessa história aqui que é sensacional. Isso aqui é uma lâmpada, gente, dá uma olhada. Isso aqui é uma garrafa PET, é solar e daqui a pouco a gente vai mostrar como isso funciona. Isso é um projeto que tem em vários lugares do mundo e está levando iluminação para as ruas de comunidades carentes. Isso transforma a vida das pessoas. Daqui a pouco a gente conta ao vivo como funciona. É sensacional. Mari, doutor Domingos, fiquei encantado com essa história. Também estou encantada aqui, muito curiosa para saber como é que funciona. Olha lá, um poste que leva luz, né, para as diversas cidades aí do Brasil, muito legal. E o que é legal também é a gente entender a saúde da mulher, porque olha, a gente entendendo, né, doutor Mantelli, muda a vida completamente. Muitas mulheres estão sofrendo, com dor, não sabe se opera, se não opera. A Cris nos trouxe uma pergunta muito interessante da nossa telespectadora. Vou até pedir para ela repetir, né, Cris? Acho que a Delma de Pernambuco falava sobre o ovário policístico, não é isso? Você pode repetir, por favor, Cris? É uma, Mari. Sim. É o seguinte, ela teve ovário policístico, né? Ou talvez ainda tenha, não sei, aqui ela não relata. Ela falou que ela fez tratamento, que ela já conseguiu engravidar, mas ainda ela sente muitas cólicas. Isso é normal? É consequência desse problema que ela teve ou ela está com outro problema? Bom, na verdade pode ser consequência ainda, né? Como eu disse, ela precisa saber se ela tem a síndrome ou se ela tem só um ovário policístico. Tá. E se ela está sentindo dor, geralmente não causa dor ter um ovário micropolicístico. Precisa investigar se ela não tem um cisto de ovário. E de que forma que é feita essa investigação? Nos exames de rotina com o ginecologista, um ultrassom pélvico via transvaginal. São várias maneiras que o médico vai poder, até na própria palpação, dependendo do tamanho do cisto, já consegue identificar. O médico consegue identificar o que está acontecendo com esse organismo, o que está acontecendo que está dando dor nessa mulher. Quais os outros tipos de cisto, doutor? Bom, nós falamos dos cistos funcionais, aqueles que são normais da mulher da menstruação. Aqueles que são os normais. São os normais. A gente tem outros tipos de cisto, a gente tem a classificação dos cistos dermoides, onde nós temos o teratoma de ovário. Ai, traduz. Esse vai dar o que falar, Mari. É um cisto que ele é de células germinativas. Apesar da classificação ser como cisto, ele é um tumor. É um tumor benigno de células germinativas. E o que acontece por ser células germinativas? São células que podem se diferenciar em qualquer tecido do corpo. Então sabe o que a gente encontra dentro desse cisto? Dente. Não. Cabelo. Não. Pedaços de ossos. Peraí, doutor Mantelli. Peraí, dente, cabelo dentro do cisto? Dentro do cisto. Não é possível. Dente, cabelo, ossos, sebo, glândulas, tudo dentro do cisto. Porque como são células germinativas, elas podem se diferenciar em qualquer tecido do organismo. Então ele vai crescendo. Quando a gente opera e retira, você abre no meio, tá cheio desse conteúdo lá dentro. Quer dizer que você pode ter cabelo no ovário? Pode. Dente no ovário? Pode. Meu Deus do céu. E aí tem que operar. Normalmente o tratamento é somente cirúrgico. Nesse caso, o teratoma é cirúrgico. Não precisa se preocupar, não vai malignizar, não vai virar câncer. É uma coisa até comum nas mulheres na idade fértil, então, em torno dos 30 anos. E quem tem isso não sabe. Qual é o prejuízo que pode trazer à saúde? Na verdade, já que não é um câncer, uma dificuldade na ovulação, uma dificuldade para engravidar, isso sim pode causar. E nos exames de rotina é que geralmente a mulher vai detectar. Olha, apesar de ser uma coisa, vamos dizer assim, meio bizarra, não, né? Vou te contar, essa mas não é tão preocupante. Não é tão preocupante. A preocupação maior é se ele crescer muito, romper ou torcer, que nem eu já expliquei, isso é uma complicação que pode ter para qualquer tipo de cisto. Se ele rompe ou torce, aí tem que vir fazer uma cirurgia de emergência, pode infeccionar, pode dar uma série de complicações. Ou as complicações para engravidar, exatamente, como você já explicou. Mais perguntas chegando, fala, Cris. Olha só, a pergunta é da Rizomar, de Coroa Grande, lá em Pernambuco. Ela quer falar Pernambuco pouco sobre... bombando. Sobre os miomas. Tem sintoma, os miomas, ou não? Eles são, assim, silenciosos? Antes do doutor responder, só quero agradecer demais a participação de vocês. Olha, tem milhares de perguntas chegando, doutor. É isso que eu falei, gente. Cistos, todas as mulheres têm. É um assunto que interessa a todas nós. Eu pensei que eu ia falar, esse assunto não me interessa. Não, interessa sim. Para todas as mulheres têm cistos. Se a mulher ovula, ela está formando cistos. Nem que sejam cistos foliculares, benignos, normais do ciclo menstrual, mas tem. Vamos lá, doutor. Miomas, novamente, o pessoal está gostando do assunto de mioma. Os miomas, como eu disse, podem ter sintomas. Quais são os piores sintomas do mioma? O sangramento.
Como eu já falei, muitas mulheres podem sangrar, sim, absurdamente, ter hemorragias realmente no período menstrual. Agora, esse mioma pode crescer muito a ponto de começar a comprimir outros órgãos. E aí vai gerar dor nessa mulher. Ele pode estar localizado dentro do útero. Vamos mostrar o útero aqui? Mostra pra gente. Tá vendo essa bolinha aqui, ó, Mari? Esta bolinha aqui simula um mioma que está dentro da musculatura do útero. Se esse mioma vai crescendo, ele pode obstruir o lugar onde o bebê ficaria implantado. Olha, você que está chegando agora, eu estou conversando com o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista, obstetra. Ele está tirando todas as dúvidas sobre a saúde da mulher. Nós já falamos, sobre cistos. Agora nós estamos falando sobre o mioma. São diversos tipos de cistos. Mais uma vez eu reforço, todas as mulheres têm cistos. A gente está entendendo bem como é que funciona, porque isso altera no humor da gente, no trabalho, na relação sexual, na menstruação. Então, voltando aqui ao nosso mioma, é aqui que ele fica. Ele pode crescer, como o senhor estava explicando. Ele pode crescer, eu vou dar um exemplo. Eu posso ter um mioma aqui, ó. Eu vou colocar a bolinha aqui dentro. Se a mulher tem um mioma nessa localização, chamada de mioma submucoso, que é a localização dele, como que o bebê vai se implantar aí? Não vai engravidar. Não vai conseguir engravidar. Porque muitas vezes é a causa de dificuldade dessa mulher engravidar. Sim. Então depende muito da localização. Por outro lado, se eu tenho um mioma na parte externa do útero, aqui onde eu estou colocando a bolinha, essa mulher ela pode passar a vida inteira com esse mioma e não vai nem saber que teve mioma. Porque ele não está causando nenhum problema. Não está causando sangramento, hemorragia, nada de sintomas. Então os miomas, eles podem ou não dar sintomas. E isso independe do seu tamanho. Eu posso ter miomas grandes sem ter sintomas e miomas pequenos com grandes sintomas. Isso aqui é o que, doutor? Isso é para a gente falar de um outro tipo de cisto, que seria o cistoadenoma de ovário, uma outra pensei classificação. Que a alimentação também influenciaria, mas também, a gente vai falar vou disso te perguntar, mas o cistoadenoma, por exemplo, o que é? É um cisto, mas com uma característica mais sólida. Quando você abre ele é bem assim, parecido com o limão. A característica dele é meio cebosa, é meio gordurosa por dentro. Então, apesar dele ser mais parecido com um tumor benigno do que um cisto, mas ele é classificado como cisto, chamado cistoadenoma de ovário. E aí não faz mal? Não faz mal, não maligniza, não vai morrer por conta disso, mas as complicações são as mesmas dos outros. Pode crescer, romper ou torcer, dependendo do tamanho. Essa história de crescer assusta um pouco, porque a gente está mostrando o tamanho do limão, tem essas bexigas aqui, mais uma vez, numa festa de aniversário, é pra gente ilustrar mais ou menos, pra gente entender o tamanho que pode chegar o cisto ou o tumor, enfim. Aí eu vim pra essa bolinha vermelha, gente, aqui nesse canto, que eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, mas doutor, tem cisto que pode chegar desse tamanho, você tá vendo a minha mão aqui do lado, ó, fecha a minha mão, pode chegar a ficar desse tamanho? Você imagina aqui, ó, vou mostrar. E você disse que pode chegar a ficar do tamanho de uma melancia. De uma melancia. Não só o cisto, mas o mioma também. Meu Deus. O mioma também pode crescer a ponto de ficar do tamanho de uma melancia. Agora, você imagina um útero que é deste tamanho, não é? Aonde você tem no ovário, de repente, um cisto desse tamanho. Só de curiosidade, agora eu gostei disso aqui. Olha o tamanho que fica. Agora eu gostei disso aqui. O útero é desse tamanho exatamente? É o tamanho real? O útero real? é aproximadamente desse tamanho. Ele é mais ou menos do tamanho de uma mão fechada. Entendi. Mais ou menos isso. Não, então não dá pra gente conviver com, ainda que seja benigno, doutor, é complicado. Olha aqui o tamanho, é muito grande. É muito grande. Isso é um tamanho já grande, é considerado um tamanho grande. Geralmente os cistos são do tamanho desta bolinha verde aqui. Esses são que menores. Todas as mulheres têm, são esses pequenininhos são aqui. Esses menorzinhos que não causam tanto problemas, mas que podem de repente crescer. Aí se crescerem pode gerar algum problema. Cris, aposto que você tá surpresa também, que nem eu, né, Cris? Tô surpresa, viu, Mari? Tô surpresa. A gente tem que ir no médico cada vez, é uma surpresa também, né? Vamos combinar. E aqui tem 1.500 mensagens, não tô dando conta, doutor. Eu vou ler uma aqui, ó. A Rosinei, de Cuiabá, no Mato Grosso, ela falou que a última menstruação dela foi aos 26 anos. E ela foi ao médico, hoje ela está com 35 e o médico falou que ela já entrou na menopausa. Isso é normal? Ela tem algum cisto? Por que ela entrou na menopausa? Ela não conseguiu engravidar por conta disso. Então, na verdade, a menopausa precoce pode acontecer. Com a idade que ela está referindo, 26 anos, é muito cedo. Muito cedo. Abaixo dos 45 anos já é uma menopausa precoce. Então, se a mulher entrar com 40 anos na menopausa, já é uma menopausa precoce. Qual seria a idade, então, da menopausa? Normalmente, dos 45 aos 55. Essa é a idade normal da mulher entrar na menopausa. Então. Geralmente passa pelo aquele período de transição chamado climatério, quando começa a ter aquelas falhas menstruais, até a hora que ela fica pelo menos um ano, ou seja, 12 meses
meses sem menstruar, aí a gente pode caracterizar que ela entrou na menopausa. Agora, com 26 anos, valeria a pena investigar outras causas. Saber se não tem algum distúrbio hormonal que não seja realmente uma menopausa, que seja alguma coisa que está levando essa mulher a não menstruar. Bom, já que você está falando na menopausa, já tem umas perguntinhas para te fazer, já adiantando esse assunto. Mari, o doutor tem um jeito, com todo respeito a ele, tem um jeito super interessante de explicar, que até homem entende. Eu não sei se é, porque eles são um casal de médico, ele e a esposa são craques. E até a gente que é homem consegue entender. Então a dona de casa, Mantelli, com verdade. certeza entende em casa também. Um beijo, doutora Parabéns, Érica, doutor. esposa do doutor Domingos. Parabéns. Casal fantástico, ele realmente explica super bem. A doutora Érica também já esteve aqui com a gente. Então, Edu, voltando à história dos cistos, vamos fazer o seguinte, eu perguntei sobre a menopausa, vou te convidar para voltar, porque é um assunto também tão grande, vou te convidar para voltar, né? Fala de menopausa, é extenso, tem a menopausa precoce, a menopausa normal, sintomas, Então. Quem tem mais chance de ter menopausa precoce, não? Então a gente faz uma pauta só sobre isso, que é bem extensa, é bem bacana também. E pra gente concluir aqui, qual seria o outro cisto que a gente não falou ainda, aquele principal, para quem não sabe que Olha, tem? um cisto que existe também, que apesar da classificação ser de cisto, ele também é um tumor, é chamado de endometrioma. Esse endometrioma, ele é um tumor, né, um cisto formado pela endometriose. Então não tem muitas mulheres que têm endometriose, têm dificuldade para engravidar. Então o que é endometriose? Só para as pessoas entenderem em casa. Aqui dentro do útero eu tenho um carpetezinho que reveste o útero por dentro, chamado endométrio, que é onde o bebê se fixa, tá? Aqui dentro do útero. Todo período menstrual, quando a mulher não engravidou, esse endométrio se espessa primeiramente esperando receber um bebê. Se não houve a gravidez, ele vai descamar e vai sair em forma de menstruação. Isso é a menstruação, é a descamação do endométrio que se espessou esperando receber um bebê, não recebeu o bebê porque a mulher não engravidou e vai sair como menstruação. Em algumas mulheres, uma pequena parte dessa menstruação, ao invés de descer, sobe para as tubas. E das tubas elas caem nos ovários e podem se fixar nos ovários, por fora do útero, no intestino. Então a endometriose o que é? É o tecido do endométrio fora do útero. Seja no útero, na parte externa do útero, nos ovários, no intestino, onde quer que seja. Só que muitas vezes esse endométrio que se fixou do lado de fora no ovário, ele se encapsula e vai crescendo, formado chamado endometrioma, que é um tumor benigno de células do endométrio. Esse tumor tem duas grandes características, dão uma dor muito grande no período menstrual da mulher e uma dificuldade muito grande para engravidar. Ou seja, gente, tudo que a gente ouviu aqui não tem jeito, a gente tem que ir ao médico, nós temos que fazer os exames. Qual é a periodicidade, doutor? Pelo menos uma vez ao ano, ano. exames ginecológicos de rotina. Não, e vai chegando no final do ano que a gente lembra, né? É verdade. Então todo mundo marcando a sua consulta, doutor Domingos Mantelli, ginecologista, obstetra, muito obrigada mais uma vez. Mari. Está convidado a voltar, mande o nosso beijo aqui, a doutora Érica também. Mando sim, eu que agradeço mais uma vez.